Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21, né? Enquanto você abre lá, nós vamos ler o capítulo 22 também, né? Nós lemos a semana passada o 21, na verdade hoje vamos fazer a leitura do 22. Enquanto você está abrindo aí, eu vou adiantando aqui o slide para nós chegarmos lá na onde nós paramos. Vimos a respeito do novo céu e da nova terra, certo? Que é o estado final. Vimos que a Nova Jerusalém refere-se a esse lugar do novo céu, da nova terra. Vimos também que a criação do Cordeiro de todas as coisas, né? Ele que é a palavra de Deus encarnado, o verbo, nele foram todas as coisas criadas até o novo céu e nova terra. E aí nós fomos tratando aí ponto a ponto, reforçando, irmãos, a ideia de que Apocalipse é para ser interpretado de modo simbólico, né? E os símbolos, a interpretação dos símbolos ou estará no próprio livro do Apocalipse ou nas escrituras de um modo geral. Então nós paramos aqui, né, mostrando aí a respeito do novo céu e da nova terra. Então, vimos aí que a Nova Jerusalém também algo veio da parte de Deus, né? E aí nós paramos, se não me engano, nesse slide que trata aqui do novo céu, da nova terra e de toda essa situação nova, essa situação sem pecado, essa situação de um mundo sem a influência do mal, do pecado, onde Deus é o nosso consolo, onde Deus é o nosso conforto, onde Deus direciona todas as coisas. E agora, hoje nós vamos começar a falar aí um pouquinho sobre a Nova Jerusalém. Então, para isso, vamos ler aqui o capítulo 22, tá? Apesar do capítulo 21, do verso 9 até o 27, falar da Nova Jerusalém, mas nós já lemos na semana passada. Então vamos fazer a leitura aqui do capítulo 22, apesar de eu mencionar muitos versos aqui ainda do capítulo 21, em especial do verso 9 até o verso 27. Diz assim, portanto, o capítulo 22 de Apocalipse. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Veja aqui o foco na questão da vida, né, irmãos? O rio da água da vida, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Nós já vimos que essa ideia da fronte é o pensamento, né? O modo de pensar, né? O modo de ver o mundo, né? De entender as coisas do mundo, o modo de pensar. Mão direita, as suas ações, o modo de fazer as coisas. E fronte, ou cabeça, o modo de pensar, as crenças, né, as conclusões corretas e tudo mais. Então, sempre esse sinal, a marca de Deus na mão e na fronte, significa o modo de pensar e o modo de agir segundo o padrão de Deus. A marca da besta na fronte ou nas mãos significa o modo de pensar e o modo de agir segundo os aliados de Satanás, ou seja, segundo o mundo, segundo o padrão desse mundo. Não tem nada, né, de todas aquelas interpretações mirabolantes vindas de revelações contemporâneas ou pós o período revelacional, que serve como instrumento de Satanás para confundir todo mundo, né, e tirar o foco daquilo que realmente importa. Qualquer revelação depois do ano 100, que é quando veio o Apocalipse, meu amigo, terminou o período apostólico, é apócrifo, tem que ser jogado fora. É por isso, então, que todos aqueles que trazem uma nova revelação depois do ano 100, né? E aí você inclui um monte de gente, que até recentemente, né, tem recebido revelação,
mas toda revelação nova, ó, vai acontecer isso, vai acontecer, joga fora, fica com as escrituras, porque é pelo amor à verdade, a palavra de Deus é a verdade que vai fazer a diferença entre aqueles que são enganados pela besta que emergiu da terra, que tem aparência de cordeiro, mas a voz do dragão, ou seja, o ensinamento é todo distorcido, o ensinamento é errado, que vai conduzir as pessoas para longe do padrão que Deus estabeleceu, que é a sua palavra, tá bom? Então, veja que os servos de Deus o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, né? É chegado, essa é a ideia. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue em santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Ótimo. Então aí nós fizemos a leitura então completa agora, né, de todos os capítulos, versículos, nessa sequência de estudos, e vamos tratar de um modo específico hoje sobre a Nova Jerusalém e a conclusão do livro, tá, ok? Então, já aqui em Apocalipse capítulo 21, do verso 9 até o verso 5 do capítulo 22, nós temos então a descrição da Nova Jerusalém. Quando nós lemos a respeito do rio aqui, esse rio já está dentro dessa realidade da Nova Jerusalém. Com o estabelecimento do estado final, ou seja, novo céu, nova terra, o foco da revelação passa a ser em descrever como que vai ser a vida lá nesse novo céu e na nova terra. É como se João estivesse respondendo: então tá bom, então Jesus voltou, né, teve o juízo, a separação entre justos e ímpios, a inauguração do estado final, novo céu e nova terra para os justos, e lago de fogo e enxofre para os descrentes, para Satanás, os seus anjos e os seus aliados.
E aí, o que vai acontecer daqui para frente? Então, Deus cria toda essa nova realidade e do verso 9 em diante nos é apresentado como que vai ser a vida lá. Veja, o foco, irmãos, sempre é simbólico, ok? Se a gente for tentar interpretar Nova Jerusalém como literal, nós teremos sérios problemas, porque na literatura apocalíptica judaica, nada foi escrito nessa perspectiva. E nós já provamos isso durante todo o nosso curso, e hoje nós vamos reforçar isso, porque, primeiro, se nós fôssemos interpretar então de modo literal, teríamos uma dificuldade, primeiro, para identificar quem é a cidade. Né? E por que quem é a cidade? Porque Apocalipse nos apresenta a cidade como sendo um grupo de pessoas, ou sendo uma pessoa de um modo especial, né? Que é a noiva. Se você olhar desde o capítulo 21, que trata então desse estado final, ele vai dizer assim no verso 1: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. Nós vimos que o mar aqui é um símbolo relacionado a governos, a divisões geográficas de povos, nações. Então, na verdade, quando diz o mar não existe, não é literal, no fato de ter um lugar de reserva de grandes águas, de oceano, mas sim de que não existem mais povos, nações, tribos. É um povo só, é uma língua só, é uma realidade só. E aí o verso 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como quê? Como noiva, adornada para o seu esposo. Então a cidade e a noivas são apresentados como sendo a mesma coisa. Então vamos ver? Verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo. Veja que aqui ele volta um pouquinho no ciclo, né? Está terminando a grande tribulação, os 7 flagelos, e aí então vai vir Jesus e virá com a igreja. Né? Então aí esse anjo ainda diz, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então está falando da noiva, está falando da esposa do Cordeiro. Eu vou te mostrar a noiva, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou o quê? O que está escrito aí no verso 10? E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então, quem é a Nova Jerusalém? É a cidade? Não, é a noiva. E quem é a noiva? É a igreja. E quem é a igreja? Todos aqueles cujo nome estão no livro da vida. É por isso que diz, lá no verso 27, nela jamais, ou seja, na cidade, né? Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, que nós já vimos semana passada, que é o mesmo livro da vida que Deus escreveu antes da fundação do mundo, determinando aqueles que ele separou para si, para a salvação, para a sua própria glória. Então, os eleitos é sinônimo de igreja, é sinônimo de noiva, de esposa do Cordeiro, e é sinônimo de Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém não é um lugar propriamente, mas sim é um grupo de pessoas. É a igreja, é o povo de Deus, os eleitos de Deus reunidos, ok? Então entra em cena aqui, como nós falamos, de um modo mais detalhado, essa cidade santa, a Nova Jerusalém, que significa nada menos que a igreja. Vem que eu vou te mostrar a cidade, vem que eu vou te mostrar a noiva, vem que eu vou te mostrar a esposa, vem que eu vou te mostrar a igreja. Então, as características da cidade são características do povo, são características da igreja, são características da esposa, são características da noiva, são características dos eleitos, ok? Então, ele vai dizer, vamos ver aqui uma relação que ele apresenta
da Nova Jerusalém. Se não me engano, eu vou dividir, eu acho que em 6 partes. Você que tem a apostila aí, você pode dar uma verificada. Então, são 6 pontos aí que eu quero chamar a sua atenção da Nova Jerusalém como igreja, e não como cidade, mas como igreja, tá certo? Então, vamos lá. O verso 9, como eu já chamei sua atenção, ele diz, vou te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro, e o verso 10, ele acaba mostrando o quê? A cidade. Então, cidade e a igreja é a mesma coisa. Então, vamos lá, já vimos, né, o verso 2, que a cidade que desce do céu, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, Jesus e a Nova Jerusalém, Jesus e a igreja, Jesus e a noiva, viverão eternamente juntos. Então, Nova Jerusalém é sinônimo da igreja, dos eleitos de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Deixa eu ver aqui nosso chat, aqui como que estamos. Margarete aí agradecendo. Também aí pelos cumprimentos ao Rodolfo. Vamos lá. O Giancarlo mencionando alguma coisa lá sobre as fotos. O presbítero Clodoaldo também conosco. O Giancarlo já perguntando sobre a árvore da vida, né? Nós falamos, inclusive, semana passada, nós fizemos um paralelo, o Giancarlo, muito daqui de Apocalipse 21, de um modo especial, que fala que Jesus está recriando tudo novo, é um paralelo, é mais um paralelismo com Gênesis. Da mesma forma que é mostrado lá, é aqui. Então, a árvore da vida é a mesma, a ideia da mesma situação. Jesus como a fonte, né, criadora de todas as coisas. Não se cria mais o sol, porque o próprio Deus, né, é a fonte de luz. Mas há um paralelo muito importante e interessante aqui. Sim, nós mencionamos. Voltamos aqui então, irmãos, para a relação da Nova Jerusalém, para reforçar com você de que ela aponta para a igreja. Então, a primeira coisa, né? A cidade simboliza a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja de Deus. Não nos esqueçamos que em Apocalipse, que é uma revelação, não devemos interpretar as visões de modo literal, mas de modo simbólico. Essa é a base do nosso curso aqui, o sistema do paralelismo progressivo simbólico, né? Estamos aqui na última sessão, tá bom? Então, logo, os detalhes apresentados sobre a Nova Jerusalém devem ser traduzidos segundo esse padrão de interpretação que usamos em todo o Apocalipse. Então, vamos lá. Vamos ver a descrição, então, da cidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, é uma cidade santa. Veja aqui no capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Da onde que ela vinha? Descia do céu, ou seja, vem da parte de Deus, é o que ele está dizendo aqui, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então, se nós olharmos aqui também o verso 10, ele vai dizer: me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ok? Vamos lá, a Glaucia fez uma pergunta aqui. Por que usa-se o nome de Jerusalém e não igreja? Se você se lembrar, nós vimos que no início, um dos objetivos de João, quando recebe a revelação, é que a revelação, por ser uma profecia, por ser uma revelação, ela só vai fazer sentido para aqueles que conhecem as chaves que interpretam os símbolos. Então, quando João fala lá no capítulo 1 sobre Jesus como o Filho do Homem, isso só faz sentido para quem conhece as profecias do Antigo Testamento, que apresentam Jesus como Filho do Homem, com olhos de fogo, né? Está lá no Antigo Testamento. Então, Apocalipse ele foi escrito
Lembra que João está preso, né? E ele escreve, preso diante do Império Romano, e ele escreve para a igreja. E isso passaria pela mão do Império. Então imagine o Império, né, o pessoal do Império Romano pegando essa carta. João escreveu uma carta para ser enviada às 7 igrejas, porque o destinatário são as 7 igrejas da Ásia. Aí então pega lá o pessoal de Roma e começa. Olha, meu amigo, eu vi um cara de olhos de fogo, com peitoral dourado, com uma espada saindo da boca. Eu vi uma besta vindo do mar, outra da terra, que tem cara de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, são vários símbolos que para os romanos, que não conheciam absolutamente nada das Escrituras, não fazia nenhum sentido. João já está bem velhinho, não é verdade? Preso, escreve. Então, todos esses símbolos que para o povo povo de Deus no primeiro século fazia sentido, para o romano não. E Jerusalém sempre foi alvo das profecias no Antigo Testamento. Toda a restauração no Antigo Testamento era a restauração de Jerusalém. Por isso que João vai fazer a conexão de Jerusalém e ele vai mostrar que é a igreja, que é o povo, e não a igreja como templo, mas a igreja como povo. Ele faz essa conexão, Glaucio, justamente para indicar para a igreja ali já do Novo Testamento, que era a igreja da Ásia Menor, de um modo especial, que sabiam que não precisavam mais adorar em Jerusalém, sabiam que o templo não existia mais, mas que eles eram o foco das profecias de restauração a respeito de Jerusalém. Então, Jerusalém é usada tanto no Antigo Testamento como no Novo, como apontando para o povo de Deus, o lugar onde Deus habita. Só que você tem uma construção no Novo Testamento, tanto com Jesus quanto com os apóstolos, em especial Paulo, mostrando que Deus habita em nós. Para os apóstolos, inclusive para João, ficou claro que quando Jesus disse que destruiria o templo e restauraria o templo em 3 dias, que ele estava falando do seu corpo e falando da comunhão com o seu povo. Então, para os crentes do primeiro século, Jerusalém já representava, de certa forma, um indicativo para a igreja de Deus. Porque da mesma forma que Jerusalém do Antigo Testamento era o lugar escolhido de Deus, separado de Deus, para fazer habitar o seu templo, para estar em comunhão com Deus, e aí vem desde Jesus desconstruindo isso e mostrando que Deus é Espírito, que o Espírito de Deus vem e habita sobre o crente, e agora nós somos templo do Espírito Santo, e que, portanto, nós somos o lugar de habitação de Deus. Então, essa ideia de nós sermos Jerusalém fazia muito sentido para os primeiros crentes, né? E também para nós, quando nós conectamos com o Antigo Testamento e com as profecias. E como o foco dele é mostrar essa restauração do plano de Deus, né, de um povo santo, e que não era somente a igreja do Novo Testamento, mas dos crentes, inclusive do Antigo Testamento, o termo Jerusalém engloba todas as coisas. Se ele usasse simplesmente igreja, provavelmente o foco seria apenas para os crentes do Novo Testamento. Só que nós vimos e já lemos aqui, no capítulo 21, que ele cita, quer ver? Dá uma olhadinha aí no verso 12, ó. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. As tribos de Israel subiam para onde para adorar? Para Jerusalém. Então, Jerusalém é sinônimo disso. Aí depois, ele vai no verso 14, né? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes de quem? Das tribos de Israel? Não, dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então veja, aqui ele está mostrando
que a Nova Jerusalém ela é formada tanto dos crentes do Antigo Testamento, que vinham para Jerusalém para adorar, quanto dos crentes do Novo Testamento, que saíram de Jerusalém para alcançar todas as nações. Então, a utilização do termo aqui Jerusalém, e Nova Jerusalém, apontando para a igreja, ela acaba servindo aí de amarrio para toda uma construção que já havia sido feita durante o primeiro século, mostrando que a igreja é o lugar da habitação, que nós, como templo ou como igreja, somos o lugar da habitação de Deus e, consequentemente, se o lugar da habitação de Deus agora somos nós, a igreja, no Antigo Testamento era Jerusalém, há um paralelo, uma relação entre a igreja e a própria Jerusalém. Ok? Espero, se não ficou muito claro, por favor, você continue aí pondo a pergunta e a gente segue aqui para tentar ser o mais claro possível. Tá bom? Obrigado aí pela participação. Então vamos voltar aqui no primeiro item aí para comprovar que a cidade e a igreja é a mesma coisa. Então, cidade santa, descida do céu, da parte de Deus, que tem a própria glória de Deus. É isso que nós lemos aqui no verso 2, verso 10 e verso 11. Na verdade, então, se a cidade é a esposa, e a esposa são os eleitos e é a igreja, então, quando diz que a cidade santa, descida de Deus, mostra que essa cidade, ou essa igreja, esse povo, foi santificado pelo Senhor. Então, a cidade aqui é sinônimo de comunidade, no caso de uma comunidade separada, uma comunidade santa. E separada por quem? Desce do céu, da parte de Deus, e tem a glória de Deus. Então, é santificada, separada pelo próprio Deus para manifestar a sua glória. Ok? Então, vamos caminhar mais um pouco. Simboliza o fato de ser uma cidade santa, a comunhão santa e gloriosa que teremos com Deus. Nós viveremos em comunidade, na presença e em harmonia com o Todo-Poderoso. Haverá santidade. E é por isso, então, que a cidade é chamada de santa. Mas a cidade aponta, na verdade, para a igreja. Tá bom? Da mesma forma, ainda, Gláucia, quando a gente olha lá para os primeiros ciclos, para o primeiro ciclo em especial, quando Jesus está falando às igrejas, as cartas enviadas às igrejas, ele diz que os vencedores, né, aqueles que andarem, uma dos benefícios, né, que ele coloca em relação ao vencedor é que esse vencedor seria coluna da igreja, né? Então, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Na primeira carta, alimentar-se-á da árvore da vida, não sofrerá o dano da segunda morte, que é a condenação. Veja que aqui ele já fala da segunda morte, e só lá no capítulo 20 que ele vai explicar o que é a segunda morte propriamente, né? Dando a ideia da condenação do lago de fogo e enxofre, mostrando aí os paralelismos de todo o livro do Apocalipse. Ao vencedor darei autoridade sobre as nações. Depois em Sardes, as vestiduras brancas. Aqui é da carta a Filadélfia, capítulo 3, ao verso 12. Tudo bem? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Diz assim: ao vencedor porque não é por meu mérito, é pela graça de Cristo, porque foi lavado no sangue do Cordeiro, porque é da parte de Deus. Então ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então o santuário, Nova Jerusalém, o templo da Nova Jerusalém é o mesmo lugar de comunhão que os crentes estarão. Ele será coluna desse santuário. E aí ele continua: eu gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então veja que ele mostra que Deus vai aplicar sobre o vencedor, sobre aquele que estiver com Cristo, que
parte no livro da vida. Situações que aparentemente aqui são concretas, né? Vai ser coluna do santuário, vai estar sobre ele o nome do próprio Deus, o nome da cidade de Deus, a própria cidade de Deus, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa ideia de fazer parte do santuário, de fazer parte da cidade, acaba conectando a ideia de que tudo, o próprio santuário, a própria cidade e a igreja, refere-se ao mesmo local. E principalmente quando você observa que diz que, olha, é uma relação, eu vou te mostrar a noiva e de repente ele te mostra a cidade santa, a Nova Jerusalém. Mas vamos caminhar lá, são 6 pontos. Até o 6º ponto eu acredito que nós resolveremos aí as dúvidas relacionadas a essa ligação da cidade com a comunidade dos crentes, a comunidade dos eleitos. Tá certo? Vamos lá. 2º ponto. Voltando aqui para Apocalipse 21, a partir do verso 11, vai dizer: o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Né? Então, semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe. E aí, lá no verso 18, vai dizer assim: a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então, o verso 18 diz que é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Veja, é ouro ou é vidro? É límpido? Qual que é a relação? Mais uma vez, são símbolos, não são literais, tá certo? E esses símbolos, o que apontam? Obviamente, a cidade, como eu estou tentando aqui provar, que é a igreja, ou seja, o povo de Deus, ele não é de ouro, literalmente, mas simboliza aquilo que o ouro simboliza, ou seja, a pureza, a santidade, a graciosidade, né? E a ideia da beleza, né? Da riqueza, no sentido do valor que o próprio Deus dá. O Dr. William Hendricks, lá no livro Mais Que Vencedores, vai dizer que o falar que a cidade é de ouro puro aponta para o fato dela ser puro, santo, gracioso e radiante caráter da comunhão de Deus para com seu povo. Então, a expectativa literal é que seja então tudo de ouro, né? A cidade é de ouro, mas o foco é naquilo que representa o ouro, naquilo que simboliza o ouro. Há uma preciosidade, né? Como já foi dito lá, é uma pedra preciosíssima, a ideia da pureza, da nobreza, né? que esse ouro então simboliza. Então, todas as características relacionadas às pedras preciosas, a ouro, a vidro, né, refere-se, portanto, ao caráter santo, puro, belo, majestoso da vida com Deus aqui nessa nova realidade do novo céu e da nova terra, ok? Mesmo porque, irmão, se a gente fosse pensar numa cidade tão somente na ideia literal, com as medidas que é dado aqui, não ia caber ninguém, né, nessa cidade. Essa é a grande realidade. E daí que vem os desdobramentos, né, das interpretações, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que falam dos 144 mil, e os 144 mil é quem vai morar na cidade. O restante vai morar na cidade satélite. Lá onde vai morar, porque eles esperam a cidade literal com as medidas que é dada aqui. Não é isso. Nós vamos ver que até as medidas elas têm um símbolo, ela tem um porquê, porque ela não refere-se a uma cidade, mas refere-se a um povo, aos eleitos. Então, quando diz que a cidade é de ouro, ele está dizendo que primeiro esse povo separado, santo, ele é precioso.
e ele é belo, é majestoso por conta dessa comunhão que teremos com o Senhor. Tá bom? Vamos lá, terceiro ponto que eu quero chamar aqui, voltando agora para o verso 12. Apocalipse 21, 12 diz: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre eles os nomes escritos. Então veja, apresenta a cidade como sendo grande e alta muralha. Muralha, dentro do contexto lá que João escreve, é um símbolo, irmãos, de proteção. Se a Nova Jerusalém precisasse de muro, significa que então nós teríamos perigo. Se literalmente a cidade do Senhor, no novo céu e na nova terra, fosse obrigado a ter muros, a muralha, e ter anjo, inclusive, no sentido lá, e portões, significa o quê? Que haveria a possibilidade de alguém tentar invadir essa cidade, e por isso precisa-se de uma alta muralha. Se fôssemos interpretar de modo literal, nós teríamos uma dificuldade. Mas peraí, a cidade não vai ser segura? Se Deus está nessa cidade, por que eu preciso da proteção de uma muralha? Será que Deus não é poderoso o suficiente para cuidar da gente? A gente precisa ter uma muralha com porta, tranca, tudo fechado? Veja, é um símbolo apenas que mostra justamente essa proteção. Então, o muro, no contexto aqui da escrita, garantia a proteção, a segurança contra os ataques inimigos. Caso o Apocalipse fosse literal, indicaria o fato de que no estado final, ou seja, no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, existiria a possibilidade do ataque inimigo e a paz já não seria plena, porque a gente tem um muro. A Bíblia diz que lá será um lugar da presença de Deus e de extrema paz. E o símbolo das muralhas aponta para isso. Olha, nós estaremos em comunhão com Deus e nós nos sentiremos protegidos como se existisse uma cidade com muralhas e com portas. Como se fosse uma grande cidade nesse sentido. Então, na verdade, o símbolo serve para declarar que a igreja está segura e protegida para sempre, porque ela está desfrutando da comunhão com Deus, prometida tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Meu Deus do céu, Jesus veio e destruiu todos os inimigos. E ele não consegue guardar uma cidade, tem que ter muralha lá, tem que ter portão, tem que ter guarda. Isso é ilógico. Na verdade, então, quando diz que a cidade tem muralhas, significa dizer que ela será extremamente, esse povo será extremamente protegido. A cidade aponta para o povo está protegido, acolhido pelo Senhor. Giancarlo coloca aqui, né? Que alívio, pastor, achei que ia ter só ouro e pedras preciosas no céu. Talvez tenha vegetação também, né? Eu defendo a ideia que vai ter tudo, irmãos. Inclusive diz que vai ter rio, vai ter árvore. Para facilitar, irmãos, é você ler Gênesis capítulo 1, 2, né? E ver a realidade do mundo antes da queda. O mundo antes do pecado, o mundo antes da desobediência do homem tinha tudo. A diferença é que lá, nesse mundo criado, Deus deu o livre-arbítrio a Adão e Eva. Foi dado a eles a liberdade de escolha. E agora, pastor, no novo céu e na nova terra, é tudo a mesma coisa, só que agora não tem mais esse livre-arbítrio, porque Deus é a fonte do nosso conhecimento, da nossa sabedoria e da direção dos nossos passos. Então nós vamos agir de acordo com a inclinação e a direção do próprio Deus. Nós vamos ver isso aqui, de certa forma fica claro a ideia de que a gente vai seguir o direcionamento que o próprio Deus dá. É Ele que vai nos dirigir, é Ele que vai nos iluminar. Ele é a luz do Senhor é que vai nos guiar.
Então, se você quer saber como que vai ser, então, que é a ideia da pergunta aqui para João, né? Como que vai ser novo céu e nova terra? Ó, vai ser um lugar de comunhão com Deus, onde a igreja vai desfrutar de santidade, onde a igreja é preciosa, mas ela vai desfrutar, e por isso ela vai desfrutar da pureza, onde a igreja vai desfrutar de uma proteção sem igual, onde a igreja que vai estar unida, tanto a igreja do Antigo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento, que criam no Messias, e o povo do Novo Testamento, que creu na vinda do Messias, vão ser um só povo. Não há mais nações, não há mais povos, não há mais línguas, há uma só língua, há um só povo, há um só Deus, há um só centro de adoração, há uma só manutenção da vida, há um só modo de agir e há um só modo de pensar, porque todos serão dirigidos pelo Senhor. As virtudes, o ensinamento, o padrão de Deus vai estar no nosso coração. E aí então não haverá lugar para o pecado, consequentemente para nenhuma maldição. É assim que vai ser. Então, essa ideia de interpretar Apocalipse, em especial a cidade, como sendo literal e não aplicando na noiva, ou seja, na igreja, nos eleitos de Deus, acaba conduzindo para um lugar, irmãos, extremamente limitado e sem propósito nenhum de existência. Então, cuidado, nós estamos tratando de símbolos. Tudo bem? Vamos lá, então. Boa noite, Renilde. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Vamos lá, então, queridos. Quarto ponto aqui para provar que a cidade, na verdade, é a comunidade dos salvos. Diz aí, na sequência aí, depois nós vamos falar alguma coisa sobre as 12 tribos e os 12 apóstolos, né? Mas aí o verso 15 vai dizer: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isso é de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro. Os fundamentos da muralha, aí vem aquela relação de pedras preciosas, que aponta tão somente para a preciosidade de tudo isso aqui, tá bom? Então vamos lá. A cidade é quadrangular, é um cubo perfeito de 12.000 estádios de comprimento, largura e altura, é isso que é dito aqui. Traduzindo isso, o que seria? A ideia, se fosse literal, é de que é uma cidade de 2.220 quilômetros em cada uma das suas dimensões. Tá certo? Então, vamos pensar aqui, né? 2.220 quilômetros por 2.220 quilômetros. Vamos pensar que o Brasil, eu não tenho esse dado agora, podia até pesquisar aqui com vocês, talvez alguém tenha e me ajuda. O Brasil, a Epoca Chuí tem quanto? 5.000? Sei lá eu quantos mil quilômetros tem aí. Depois você pesquisa e põe aí para mim, porque eu vou falando aqui. Então vamos imaginar que a cidade seja aí do tamanho de uma região do país. Vamos imaginar que o centro-oeste tenha isso, ou a região norte tenha isso. 2.220 quilômetros de um lado, 2.020, aí 20 mil de altura. Só que você não vai pôr gente um em cima do outro, a altura não conta nada. Não é verdade? Mesmo porque não falou que tinha prédio aqui, né? Se a gente fosse seguir essa ideia da interpretação literal. O que significa 12.000 estádios? O que significa 144 côvados? Aí, o Marco já pôs para mim. Do Oiapoque ao Chuí, você tem 8.510 quilômetros. Meu amigo, Nova Jerusalém seria, então, como se fosse uma região do país. Tá? Nós estamos aqui 1/4 dessa distância. Então, vamos pegar do Rio Grande do Sul
até, sei lá, Minas Gerais, e aí Minas Gerais vai lá até Acre. E aí você faz o quadrado ali, pegando Paraguai, pedaço da Argentina. Então, quer dizer, é um pedacinho. Se for literal, não vai caber. Não tem como caber. Os crentes de todo o Antigo Testamento, dos dias de Jesus e dos crentes de hoje, não cabe, meu amigo. É só você fazer uma conta simples, você vai ver que não cabe. Nem você põe um em cima do outro. Não cabe. E aí vai ficar lá, todo mundo se equilibrando um em cima do outro para não cair e fazendo o quê? Vai ficando lá. Não tem jeito, irmãos. Não dá para seguir uma linha de interpretação literal. O símbolo, quando revela que é um cubo perfeito, mostra que é uma cidade perfeita, inteira, completa, com equilíbrio. É tão somente isso. Vai ser uma cidade de paz, uma cidade de harmonia, um local de harmonia, porque é Deus reunindo com o seu povo, é Deus tabernaculando com os seus. Então é um novo céu e a nova terra, onde nós vamos viver em comunhão, e num lugar que é perfeito, num lugar que é completo, que é inteiro, que é tudo equilibradinho, tudo perfeito, tudo funciona. Então essa é a ideia. O 12, como nós vimos, 12 mil estádios, né, que é o comprimento aí, aponta sempre esse número 12, aponta para a ideia das 12 tribos de Israel, para os 12 apóstolos. Então é símbolo de totalidade. Refere-se aos crentes do Antigo Testamento, aos crentes do Novo Testamento, que vão viver em comunhão com o Senhor. Então a cidade quadradinha, perfeitinha, na verdade é que não vai faltar e nem sobrar nenhum crente lá. O número é exato, o número é perfeito. Nenhum dos eleitos ficará de fora. Veja aí o que diz o verso 27 aqui do capítulo 21. Nela, ou seja, nessa cidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, porque ela é perfeita. Nem o que pratica abominação e mentira. Mas quem que vai estar lá? Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem foi inscrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, vai estar lá. Por isso esse número 12 mil vezes 12 mil aponta para a mesma ideia dos 144 mil lá, que é 12 vezes 12 vezes 1000, que é a perfeição, que mostra que é um número perfeito dos eleitos, e não um número literal de pessoas. Mesmo porque 144 mil, meu amigo, seria um número absurdamente pequeno, perto da grandeza do número de crentes durante toda a história da humanidade, tá? Desde o Antigo Testamento do Novo, né? Vamos pensar aí, de uma maneira, se fôssemos pensar de literal, só a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por volta de 1 milhão de professos presbiterianos do Brasil. Tudo bem? Se for só 144 mil, meu amigo, como que nós vamos fazer? Só com os presbiterianos. Se for pensar em Assembleia de Deus, tá certo que aí juntando todo quanto é ministério, né? Ministério Bueno de Andrade, ministério de você tem mais de 12 milhões. Aí, como que você vai fazer só com 144 mil lugares lá? Não cabe, gente. Essa forma de interpretar Apocalipse de modo literal é loucura. Não é nem usar o óculos errado, é pôr uma venda. Entendeu? Não é isso. É um símbolo de perfeição, de equilíbrio, de que ninguém vai ficar de fora daqueles que Deus determinou que estariam lá. Esse é o objetivo de falar que a cidade é quadrangular, porque a cidade refere-se ao número exato dos eleitos. A cidade, por ser quadrangular, um cubo perfeito, mostra que é um número perfeito daqueles que estarão ali, porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E por isso tem direito de viver lá. Tudo bem? Então, mostra que a comunhão com Deus será completa e perfeita em todas as direções, em todos os sentidos. Essa é a ideia. O verso 17, né? Mediu a muralha 144 côvados, é a ideia de 12 vezes 12. 12 tribos vezes 12 apóstolos. Os
a totalidade dos crentes do Antigo Testamento, a totalidade dos crentes do Novo Testamento. Por isso que dá os 144 côvados. Medida de homem, isso é, de anjo. É a ideia, falando de homem, mas ao mesmo tempo falando de um povo já glorificado, já separado depois do juízo final. Tudo bem, irmãos? Vamos caminhar mais um pouquinho aí. Obrigado, viu, irmão Marco, pela ajuda aí na enciclopédia. Vamos seguir. Quinto ponto aqui. Depois de fazer toda aquela relação, né? Que são 12. Se você observar lá, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aí você tem primeiro fundamento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, undécimo e duodécimo. Duodécimo é 12. 12 fundamentos. É a ideia das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos. É o fundamento desse povo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. É só isso. E aí diz, as 12 portas são 12 pérolas. A ideia da pérola, da preciosidade, da riqueza, ou seja, daqueles que foram separados e considerados preciosos pelo Senhor, não porque não tinham pecados, mas porque foram justificados e lavados no sangue do Cordeiro. E eram 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Meu Deus do céu, dá a medida da porta aqui, ou da muralha, dá para você ter uma ideia da medida da porta. Uma pérola só. Imagina a ostra, né? Se for literal. De que mar que veio essa pérola, meu amigo? Não pode ser literal. É simbólico. Mostra preciosidade, pureza, mostra beleza, mostra santidade. É tudo isso. Aí o verso... o verso 21 ainda diz, a praça da cidade é de ouro puro, como o vidro transparente. Mas a cidade inteira já não era de ouro? A praça não podia ser de outra coisa senão de ouro. É reforçando o lugar da comunhão de pureza, de perfeição. Por quê? Porque é um povo em comunhão com Deus. Aí o verso 22. Nela não vi santuário, nessa cidade, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações, e nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominação, mentira, somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então a ideia de não ver santuário, nem precisa de sol, não haverá noite, não tem que fechar as portas. Então refere-se a símbolos, irmãos. Da mesma forma que a expressão que nós já estudamos semana passada, o mar já não existe, né? Como vimos, não necessariamente indica uma verdade literal, o fato de não haver noite também não se enquadra, se enquadra nesse mesmo contexto. Não significa que não vai ter dia e noite. A ideia é que a presença do Senhor vai nos iluminar e não temos trevas, no sentido de não temos erro, não temos influência do mal, não temos influência do pecado. Então, não entrará, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem pratica abominações, mentiras. Aí você pode falar, mas então por que ele cita aqui as nações, os reis da terra lhe trazem? Vai ter reino, não é literal, é simbólico mais uma vez. Aponta, veja que dentro os eleitos sempre vai ter os galardões que Deus fala, e sempre tem a ideia de tanto os grandes quanto os pequenos foram chamados pelo Senhor. Da mesma forma que foram condenados grandes, pequenos, mestres, não sei o que, também foram chamados para o Senhor. A ideia é que não há mais divisão de nações, porque o mar já não existe. Esse é o símbolo que aponta para isso. E que as nações andarão mediante a luz,
É que mostrar, ó, independente, meu amigo, de quem você esteja representando, de que povo você tenha vindo, nós somos agora um só povo. E quem vai dirigir agora os nossos passos, quem vai dirigir agora os nossos feitos, porque nós estaremos lá para servir, é a própria luz que vem do Senhor, que é sinônimo de palavra do Senhor, a palavra que o próprio Deus vai falar diretamente para nós. Então, a ideia da revelação é indicar que Deus estará sempre conosco, a sua luz será constante sobre nós, indicando tudo e conduzindo-nos a fazer tudo para a sua glória. O santuário, por que não existe santuário lá? Porque nós somos o santuário. O santuário será tudo, todos os lugares serão lugar de adoração ao Senhor, o povo será para adoração ao Senhor, porque nós vamos seguir a sua luz. E não vai fechar, é de dia e de noite em adoração ao Senhor, porque tudo que nós realizarmos ali será dirigido, guiado pelo próprio Deus. Então, o fato de não ter santuário e nem precisar de sol não é literal, mas aponta para o fato de que nessa comunhão com Deus, a nossa existência será para adoração ao Senhor, e o próprio Deus habitará conosco, estará em nós e, consequentemente, dirigirá a nossa vida. Todos os nossos feitos não seguem mais a um padrão de nação, não seguem mais a um padrão de reino, porque agora o Senhor está conosco. É nesse sentido, então, que os símbolos devem ser interpretados. O último ponto aqui, do sexto aí, sobre a questão da Nova Jerusalém, já entrando aqui no capítulo 22, me mostrou o rio da água da vida. Pastor, vai ter rio lá? É símbolo. Pode ser até que tenha, mas a ideia aqui é que esse lugar vai ser um lugar de vida, um lugar de paz, um lugar de cura, um lugar que não há dor, que não há choro, que não há doença, que não há maldição, e que há vida. Lá tem o rio da água da vida, lá tem a árvore da vida, lá tem essa árvore que produz o fruto que cura, ou seja, que gera vida. Ou seja, nunca mais haverá morte, porque a morte já foi lançada dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Então, o capítulo 22 mostra uma realidade que essa vida, essa paz, essa cura, essa harmonia, elas procedem de Deus. Então veja que o rio, né, da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, a folha da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição. A ideia, então, da presença de Deus trazendo vida e cura. Nós entramos aqui no paisagismo, né? Eu ponho aqui, citando aí o Hendricks, né? Ele diz, entramos no paisagismo na Nova Jerusalém e lembramos que o foco é simbólico. E aí, Hendricks vai dizer que todas essas palavras e todas essas situações, água da vida, árvore da vida, apontam, simbolizam para a ideia da vida eterna, da salvação plena, da liberdade, do dom da soberana graça de Deus. E o que é vida, senão a comunhão com o próprio Deus? O Hendricks se pergunta. Então, irmãos, todos esses termos, da água da vida, árvore da vida, na praça, os frutos dando cura, mostra, na verdade, um símbolo para a comunhão, pois o trono de Deus está na cidade, de onde procede toda a provisão para o povo eleito. É a comunhão com Deus, a água da vida, a árvore da vida simboliza esse efeito da eterna salvação que vem do próprio Deus para os eleitos que reinarão eternamente com o Senhor e com o seu Salvador. Nela está o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Senhor, Salvador, essa é a ideia. O verso 3, ainda no final, né, diz, os seus servos servirão, contemplarão a sua face, será uma comunhão plena, e na sua fronte está o nome dele, ou seja,
esse símbolo na fronte está o nome dele, significa nós vamos pensar conforme a direção de Deus. Pastor, não tem o risco de ninguém lá usar de novo o livre-arbítrio e cair em pecado de novo? E recomeçar tudo de novo? Não, não tem. Porque agora, com o restabelecimento do novo céu e da nova terra, a nova Jerusalém, que somos nós, está sob domínio eterno e perpétuo de Deus, seguindo a sua luz, seguindo a sua palavra, seguindo o seu ensinamento. O seu nome está na nossa fronte, ou seja, a nossa cabeça vai estar sendo direcionada pelos ensinamentos do Senhor. Nós não teremos nenhum sentimento contrário ao sentimento da vontade que o próprio Deus deseja. Nós seremos servos e contemplaremos a sua face. Então, não haverá nenhum tipo de maldição, não haverá nenhum tipo de condenação do pecado, nenhuma inclinação pecaminosa, não haverá mal, porque o próprio Deus, a essência do amor, do bem, habitará conosco, estará nos direcionando e nos guiando. Tudo bem, irmãos? Concluindo aí o livro, né? A parte aqui mais final do capítulo 22. Então nós vemos aí que o livro, segundo o próprio anjo, né? Ele não pode ser selado. Ele diz aí no verso 10, né? Disse-me ainda, não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, o tempo está cumprido, essa é a ideia. Então o livro não pode ser selado, porque o seu conteúdo já está sendo colocado em prática e continua sendo colocado em prática até o dia de hoje. Então, por que não foi selado? Nós vimos a semana passada que quando Deus revelou para Daniel as coisas do fim, ele diz, olha, põe selo sobre esse livro, porque esse aqui é lá para as coisas do fim. Agora, quando a revelação chega para João, fala, não põe selo porque já está acontecendo. As coisas que estão sendo escritas nesse livro começaram a acontecer lá, já no primeiro século. Por isso que Apocalipse, capítulo 1, verso 19, vai dizer que Apocalipse trata das coisas que eram, das coisas que são, e das coisas que haveriam de ser. Então ela trata do passado, do presente e do futuro. São coisas que já estavam acontecendo desde lá daquele período. E nós estamos vivendo isso ainda. Então por isso que Apocalipse não foi selado, porque já está acontecendo. O poder e a autoridade de Jesus, o Cordeiro que venceu para abrir os selos e determinar o cumprimento das últimas coisas, é que define o cumprimento da questão aqui, né? Então, o que vai acontecer nesse período? Até o estabelecimento. Ele volta aqui um pouquinho, né? O verso 10 volta um pouquinho. Ele vai dizer, ó, nesse período, que vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, o estabelecimento do estado final, o que vai acontecer? O injusto vai continuar fazendo injustiça, o imundo continuará sendo imundo, o justo continuará na prática da justiça e o santo continuará a se santificar. Esse é o processo natural. Deus vai estar cuidando dos seus, os outros vão continuar vivendo a prática da pecaminosidade. Então, esse parágrafo aqui, o verso 10, verso 11, volta antes do estabelecimento do novo céu e da nova terra, que é sintetizando como que será a vida entre a primeira vinda e a segunda vinda. Os crentes vão estar debaixo do cuidado do Senhor, vivendo como santo, em santidade, buscando a santificação, e os ímpios vão viver na sua impiedade e na sua imundícia, né, nas suas posturas contrárias à palavra do Senhor. Tá certo? O que mais que nós podemos dizer? A nós, o que cabe então, né? Até o dia que Jesus volta. Ele diz, eis que venho sem demora. Tanto no verso 7 ele fala, eis que venho sem demora. No verso 12 ele diz, eis que venho sem demora. No verso 20 ele diz, eis que venho sem demora. Então, o que fazer enquanto Jesus não volta? A nós, irmãos, nos cabe andar em fidelidade, santidade e obediência, esperando aí o dia do Senhor até que ele venha, né? Continuemos na prática da justiça e continuemos a nos santificar. Né? O verso 14 diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Ou seja, aqui essa parte do verso 8
em diante, é como se ele voltasse ainda nos ciclos anteriores ao juízo final e ao estabelecimento do novo céu e da nova terra. Ele está falando, ó, enquanto Jesus não vem, então viva em santidade, viva em obediência, viva na prática da justiça, viva lavando as suas vestes nos méritos de Jesus Cristo, para que você tenha os benefícios dessa justificação. E aí ele diz, ó, fora, aí ele volta a falar mais uma vez do novo céu, da nova terra e da comunhão com Deus, que é símbolo aqui da Nova Jerusalém. Ficam os cães, que aí são sinônimo de gentil, né, de não crente, tá certo? Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, ou seja, que não ama a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, todo aquele que não pratica a palavra de Deus, mesmo sendo religioso, bonitinho, mas que não pratica verdadeiramente a palavra do Senhor, está fora. Se a gente fosse interpretar aqui literalmente, irmãos, né? Então, nós teríamos aí algumas situações, talvez, que você fala, mas aqui não cita tal coisa. Meu amigo, esses são símbolos mostrando de impureza, são grupos específicos, né? Não crentes, os cães é sinônimo de gentios, não é cão de cachorro aqui, de animal. Não vai ter cachorrinho no céu, quem gosta de cachorrinho? Porque diz que ficam os cães. Não vai ter cachorrinho no céu, pastor? Não tem. O verso 15 diz, ficam fora os cães. Meu amigo, é símbolo. Cão era a forma que o judeu chamava todos os gentios. E no Novo Testamento passou a ser sinônimo de não crente. Jesus, quando vai ensinar a igreja, ele diz assim, ó, se o cara pecou, você vai e conversa com ele, se ele arrependeu, ganhaste o seu irmão. Se ele não se arrependeu, leva uma ou duas testemunhas, e confronta ele. Se ele se arrepender, maravilha, ganhou o irmão, vida que segue. Não se arrependeu, leva à igreja. E se a igreja, ou o conselho da igreja, essa é a ideia, conversando com ele, confrontando a prática, mesmo assim ele não se arrepende, considera-o como gentil e publicano. O que é gentil e publicano? No contexto ali do judaísmo. Descrentes. Gentil é os povos que não foram circuncidados, que não tinham comunhão com Deus. E os judeus chamavam os gentios de cães. O próprio Senhor Jesus usa essa expressão quando vai falar com a mulher, se não me engano, Ciro Fenícia, que ela diz assim, Senhor, abençoa a minha casa, não sei o quê, minha filha, uma coisa assim. E Jesus fala, eu não posso dar aos cães a comida dos filhos. Aí a mulher fala, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Então Jesus usa o termo cão também, apontando para o fato de, primeiro, seu ministério era só para o judeu, e segundo, que esse modo de tratar os descrentes era uma situação da cultura judaica e por isso faz sentido aqui João, como judeu, colocar que os cães ficam fora, ou seja, os descrentes. Isso é sinônimo aqui, tá bom? Vamos lá, a Vera está perguntando aqui, pastor, quando Jesus voltar, o que vai acontecer com o sol, a lua, as estrelas? Nós já vimos isso, Vera, você vai lembrar que haverá sinais, tanto no sol, na lua, as estrelas. A Bíblia diz que todo esse mundo vai ser destruído, tá? Jesus vai fazer todas as coisas novas. O novo céu e a nova terra, depois do juízo final, então toda a criação será feita de novo. Então, nós não sabemos, no sentido, se nesse novo céu haverá lá algum astro. Porque o símbolo que diz que não haverá, verso 23, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória do Senhor iluminou e do Cordeiro é sua lâmpada. Veja, são símbolos. Da mesma forma que diz que não vai ter mar, é um símbolo. Da mesma forma que não vai ter trevas, é um símbolo. Da mesma forma que não vai ter nem sol nem lua, são símbolos. Ele não pode definir, na Nova Jerusalém, lá no Novo Céu e Nova Terra, não vai ter mar, não vai ter dia nem noite, não vai ter sol, não vai ter lua. Não, são símbolos.
A ideia que aqui do Sol e da Lua é que para que servia o Sol e a Lua? Para marcar tempo, né? Os meses e os compromissos cerimoniais com Deus. Nós já estudamos isso lá. Então, por que nós não vamos precisar do Sol e da Lua? Porque Deus vai estar conosco constantemente. Não tem mais lei cerimonial para ser cumprida, não tem mais festa da Páscoa, não tem primícia, não tem pães asmos, não tem Pentecostes, não tem trombeta, não tem dia da expiação, não tem tabernáculo, porque isso já aconteceu. Como o Sol e a Lua tinham como objetivo servir de sinais, estações e compromissos, né? Então, no novo céu, na nova terra, a presença de Deus já faria isso. Agora, significa dizer literalmente que no novo céu, na nova terra, não haverá astros? Também não posso afirmar, tá bom? Mas a sua pergunta específica, o que vai acontecer com o Sol, com a Lua, as estrelas, quando Jesus voltar? Primeiro que vão ter vários sinais. O Sol se escurecerá, a Lua se tornará como sangue, as estrelas cairão do firmamento. E segundo, depois do juízo, a aplicação definitiva do juízo sobre toda a criação, então toda a criação será aniquilada, né? Pedro vai dizer que tudo vai ser destruído. E aí Jesus apresenta essa realidade do novo céu e da nova terra, tá certo? E onde o povo de Deus, onde a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a cidade e que ao mesmo tempo são os eleitos, estará ali vivendo em comunhão com Deus, em pureza, em santidade, em harmonia, em paz e na vida eterna para todo o sempre. Então, o que nós fazemos enquanto Jesus não volta? Primeiro, vive em obediência, vive em santidade, né? E guarde as palavras desse livro. Viva baseado aqui nos ensinamentos de Apocalipse, clamando, obviamente, Senhor Jesus, vem. Então vamos lá, o presbítero Clodoaldo pôs aqui, pastor, uma pessoa que se tornou assassina, foi presa, pagou sua pena, se converteu, não entrará no céu? Entrará. Veja, quem que vai entrar no céu? O verso 27 diz, aqueles que estão escritos no livro da vida. Quem que está escrito no livro da vida? Aqueles por quem Jesus morreu na cruz. Então, mesmo um assassino, que depois, num determinado momento, foi convertido e chamado, justificado pelos méritos de Cristo, ele entrará no céu não pelas suas obras, mas pelas obras de Cristo. Por isso que a salvação é pela graça, mediante aquilo que Cristo fez por nós. Se a salvação fosse por méritos, ninguém iria para o céu. Ninguém. Porque a lei de Deus, um assassino, um mentiroso, é a mesma coisa. Quem despreza o irmão no coração já é assassino. Então, se sermos julgados segundo os nossos méritos e as nossas obras, ninguém entraria. Quando diz que ficam fora os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, ele está falando de todos aqueles que não viveram em Cristo, de todos que não foram justificados em Cristo, cujos nomes não estavam no livro da vida. Então, uma pessoa que se converte e que se entrega a Cristo, independente do que ela tenha vivido, mesmo em impureza, uma prostituta, né? Alguém que vive na prática da promiscuidade, da impureza, segundo a visão bíblica, né? Ou até mesmo idólatras, e aqueles que não praticam a verdade, ou seja, que amam e praticam a mentira, que não praticam a palavra, se converterem, se forem achados em Cristo, eles vão para o céu. Agora, aqueles que vivem desse modo e não reconhecem Jesus, então esses não vão entrar. Mas não vão entrar por causa dessas práticas, eles não vão entrar porque os nomes deles não estavam escritos no livro da vida, eles não foram justificados em Cristo Jesus. Tá bom? Vamos lá, a Valdívia faz uma pergunta aqui, o verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.
sempre, o Valdívia, a apresentação do Evangelho será na perspectiva de uma decisão humana. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite para ir até Cristo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Cristo e que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo. Veja, então, o passar pela experiência do Novo Testamento, do Novo Nascimento, exige uma resposta nossa, exige uma atuação nossa. Só que nós sabemos que essa motivação, esse querer, esse agir, esse ir até Cristo, esse confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, crendo que Deus assim o fez, isso nós sabemos biblicamente que é a ação do próprio Deus em nós, porque nós, antes do novo nascimento, estávamos mortos. Antes de passarmos pela primeira ressurreição, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, sempre as Escrituras vão apresentar a ideia de que é uma responsabilidade nossa. Mesmo no Antigo Testamento, você pega lá Levítico e diz assim, ó, sede santos. É uma ordem para você ser santo. Só que você vai pegar lá Levítico, quando você vê a ordem de sede santos, porque eu sou santo, acho que 1 ou 2 versículos abaixo diz assim, eu sou o Senhor que vos santifica. Veja, Deus exige a minha santidade, mas é Ele que me santifica. Ou usando a palavra do Novo Testamento, é Ele que opera em mim, tanto o querer quanto o realizar. É Ele que coloca no meu coração o querer para receber a graça e a vida eterna, que é sinônimo aqui de água da vida. Tá certo? Quando ele diz, todo aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Então, todo aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Só que quem que vai vir a mim? Todo aquele que o Pai me dá. Então, essa relação da soberania de Deus na salvação e da responsabilidade humana sempre vai ser apresentada nas Escrituras. Então, quando diz quem quiser, refere-se à nossa responsabilidade, mas debaixo desse entendimento macro das Escrituras de que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Tá joia? Terezinha coloca aí, o ladrão da cruz reconheceu Jesus e entrou no céu. Fato. Por quê? Porque nós não entramos no céu pelos nossos méritos, mas é pela obra de Cristo Jesus. Tá certo? A gente pode pensar em várias... Paulo, né, se diz aqui como o pior dos pecadores, mas eu imagino aí que outros personagens, e até olhando para a nossa própria vida, a gente sabe o quanto que nós somos pecadores. E que não merecemos o céu, mas a obra de Cristo é que nos garante isso. E por isso, então, porque lavamos as vestiduras no sangue do Cordeiro, é que nós temos direito à vida eterna. Agora, por que nós lavamos? Porque Cristo fez a obra em nosso lugar. Então, hoje nós clamamos, vem Senhor Jesus, ou como diz o verso 17, vem, né? O verso 20, vem Senhor Jesus, ou Maranata, né? Ou seja, todo o Apocalipse destina-se a estimular o desejo e as orações dos cristãos pela consumação dos propósitos de Deus que acompanham a segunda vinda. A nossa irmã Esther, né? A dona Esther, ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu acordo de manhã, abro a janela e falo, senhor, será que é hoje que o senhor vem? Eu posso pedir isso? Apocalipse diz, pode e deve, né? Você, como parte da noiva, clama, vem, Senhor. Nós precisamos ansiar, desejar pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Assim, então, nessa promessa de que Ele vem sem demora, e essa demora, a gente fala, será que está sendo demorado? Pedro vai dizer que não, né? E vai mostrar que para Deus um dia é como 1000 anos como a vigília da noite. Então que Jesus realmente pode vir aí, apesar dele ter dado vários sinais apontando para a proximidade da sua volta. Hoje a gente para aqui. Semana que vem é a última aula, então nós faremos uma recapitulação e vamos tratar aí desse anexo, quem tem a apostila, né? O anexo aí sobre a volta de Cristo. Então, já que nós estamos ansiosos e ansiando a volta de Jesus, o que eu posso saber
do que está acontecendo hoje com aquilo que a Bíblia está falando a respeito da volta de Cristo. E assim a gente vai fechar essa sequência do estudo de Apocalipse.